Muito boa noite para você que está em casa nesse momento e a gente que está aqui nesse momento também. Nós nos reunimos hoje em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Gostaria de começar com uma palavra de oração antes da gente começar a louvar. Então, fecha os olhos e vem comigo nesse momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Pai, esse dia tão bonito, Senhor. O céu azul, o sol brilhando, Pai, os pássaros cantando, nos lembrando da Tua criação, Senhor, nos lembrando de toda a vida que vem de Ti e que há em Ti, Senhor. Muito, muito obrigado, Pai. Nós nos reunimos em culto agora, Senhor, para receber as Tuas bênçãos, Senhor, para receber a Tua palavra e também para Te agradecer, Senhor, para Te louvar e trazer os nossos clamores a Ti, Senhor, os nossos pedidos, aquelas coisas que nos tiram o sono, Senhor. A gente quer trazer aos Teus pés também, Pai. Eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco nesse culto, esteja como pastor enquanto prega, Pai, comigo enquanto toco e com cada pessoa, Senhor, enquanto escuta a Tua palavra e enquanto canta, Senhor, das suas casas. Te pedimos, Senhor, que a distância, Pai, que a câmera, que a TV, que a tela do celular, Senhor, não seja um empecilho para que a gente Te louve e para que a gente esteja reunido dentro da possibilidade que existe agora, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Gente, nós vamos ter um pequeno momento de louvor, então, no início desse culto, eu quero convidar cada uma de vocês que realmente tente louvar. Eu falei uns dias atrás, é tão estranho cantar para uma TV, assim como também é estranho cantar para uma câmera que está aqui na minha frente agora. Mas eu quero lembrar a vocês e a mim mesmo que a gente não está cantando para uma TV, a gente não está cantando para uma TV, a gente não está cantando para uma câmera, nós estamos cantando para o nosso Deus. Então, se preciso for, feche os olhos para se concentrar no canto a Deus. Ou então, feche as janelas para não ouvir o cachorro latindo na rua, apaga a luz, faz o que for preciso. Mas tem esse momento em comunidade, comigo, com o pastor, com o Gabriel que está aqui filmando e com cada pessoa que está assistindo nesse momento também. A primeira música que nós vamos cantar, o primeiro hino, é o hino número 1 do nosso inário, que é Graças Dou por Essa Vida. E eu acho tão legal que esse hino seja o primeiro hino do inário aqui da igreja. Eu não sei quem escolheu, quem decidiu que ele fosse o primeiro quando esse inário foi organizado, mas eu acho que essa pessoa teve um momento de sabedoria muito legal, porque essa música, esse hino, ele é completo. Ele é um hino que fala, que agradece, é um hino que pede, é um hino que fala do presente, do passado e do futuro, e que coloca tudo nas mãos de Deus. Então nós vamos começar cantando esse hino. E ele tem 3 estrofes. E aí eu queria te pedir para junto comigo então fazer algo diferente hoje sobre essas estrofes. A primeira estrofe, ela agradece pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que acontecem e pelas coisas que vão acontecer. Então, antes da gente cantar essa primeira estrofe, eu quero te convidar a ter um momento de silêncio e pensa pelo que você é grato dessa semana que passou, ou do dia de hoje, não precisa ir muito longe, mas pensa nas coisas pela qual você é grato hoje.
Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Muito bem. Agora, a segunda estrofe, ela fala das dificuldades da vida, pelas coisas difíceis que acontecem. E eu queria te convidar, então, antes da gente cantar essa segunda estrofe, toma um momento para ti e pensa no que está sendo difícil, no que foi difícil nessa última semana e no que está sendo difícil, quais são as dificuldades, seja o coronavírus, seja uma dificuldade na sua família, no teu trabalho, o que for, mas pensa nessa dificuldade e clama a Deus, pede a Deus para que esteja contigo. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Muito bem, agora chegando então na terceira estrofe e a última estrofe desse hino, nós somos lembrados do sacrifício de Jesus e da ressurreição dele, que é o início da ressurreição, que é aí um sinal da nossa própria ressurreição, é um sinal do reino de Deus, e nós queremos ser gratos por esse sacrifício e como ele revela para a gente esse futuro maravilhoso com Deus, mas também revela um presente caminhando com Deus. Então, pensa agora por um momento no sacrifício de Jesus e o que ele representa para ti no teu dia a dia, e seja grato por isso. Pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem. Agora a gente canta então Reina em Mim. E esse hino agora eu não vou ficar parando, tá? Vai ser normal, nós vamos cantar, então bate palmas, canta junto, né? E peça essa oração que é esse hino, peça para que Cristo venha reinar na sua vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo
é. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Agora nós queremos então cantar Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu querer, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu querer, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai,
mais uma vez por esse dia. Nós te agradecemos pelos pássaros cantando e como eles lembram, Senhor, a tua criação, o teu amor, a tua bondade, Pai. E também o teu poder, Senhor. O poder que criou tudo que existe. O poder que ressuscita pessoas, Senhor. O poder da salvação, Pai. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco também nesse momento de criação, de pregação. Senhor, esteja com o pastor Natanael, abençoa ele, Senhor, que as palavras que saírem da boca dele tenham nascido no teu coração, Senhor. Esteja com cada um de nós, Pai, nas nossas casas, enquanto a gente escuta essa palavra, Senhor. E que essa palavra, apesar da distância, apesar do que existe no meio, Senhor, essa palavra possa chegar no nosso coração, Pai. Nós sabemos que Tu és muito mais forte, muito mais poderoso do que as dificuldades, Senhor. Tu és muito mais forte, muito mais poderoso do que as distrações, Senhor. E eu te peço nesse momento, Senhor, que a Tua palavra chegue nos nossos corações, apesar das distrações, Senhor. E que a gente possa, apesar da distância, sentir como uma igreja reunida, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro e que eu te peço, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. É bom poder estar com vocês na presença do Espírito Santo, diante do nosso Deus, em nome de Jesus, para prestarmos culto, para prestarmos esse momento de adoração a Deus. Adoramos a Deus cantando, adoramos a Deus ouvindo a palavra dEle, mas também nós adoramos a Deus no nosso dia a dia, né? Nas nossas atitudes, com aquilo que você está fazendo, seja em casa, fora de casa, aonde você for, aonde você estiver, com quem estiver, você está sempre sendo chamado a adorar a Deus, fazer tudo para o louvor e adoração daquele que nos criou, daquele que nos salvou por meio da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar salvação, para nos tirar das trevas, para nos conduzir ao reino de Deus, que é o reino de luz, reino de amor. E Ele não fez isso só por uma pessoa ou duas, só por mim, só por ti, e aí deixa e nos diz agora vão e sejam felizes sozinhos, mas Ele fez isso por um grupo enorme de pessoas. Na verdade, Ele fez isso para dar salvação a todos aqueles que creem, e são muitas pessoas que creem, e essas pessoas que creem são a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo de Cristo, você é um membro desse corpo de Cristo. É claro que quando a gente pode participar num culto, numa celebração presencial, é mais fácil de nós nos darmos conta disso, né? De que nós temos muitos irmãos, que a igreja é grande, e a gente sabe dizer aquela, essas pessoas que estão comigo, nós somos igreja. Mas quando a gente tem que ficar só em casa, nós começamos a perder um pouco a noção de igreja, e talvez aquele entendimento e até o sentimento de que eu sou igreja de Jesus, isso começa também a nos deixar, começa a nos abandonar, a gente perde também essa noção. Até em casa, no tempo de pandemia, sou um membro do corpo de Cristo. A minha casa é uma pequena igreja de Cristo. No último culto nós conversamos sobre isso, o que é a igreja. Eu quero continuar falando disso, mas falamos no último culto que igreja é a reunião, é o encontro dos cristãos, é a formação, né? Os cristãos formam a igreja, e a igreja nasce onde o evangelho é pregado, porque onde o evangelho é pregado, a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou por nós é anunciada, pessoas que ouvem essa notícia e passam a crer, elas saem das trevas e vão para a luz, elas deixam de ser inimigas de Deus para serem filhas de Deus, e essas pessoas, elas se tornam cristãs. A igreja nasce onde as pessoas passam a ser cristãs pela fé no que Jesus fez na cruz.
Então a igreja nasce da pregação do Evangelho. Assim nós vimos no livro de Atos, capítulo 2. Os apóstolos saíram porta fora do lugar onde eles estavam reunidos, anunciando o Evangelho. E outras pessoas passaram a crer. E diz que naquele primeiro dia, cerca de 3.000 pessoas passaram a fazer parte da igreja de Jesus. Era um grupo de 120, num único dia passou a ser um grupo de 3.000 pessoas. Mas também tão importante quanto anunciar o Evangelho é o receber com fé a palavra do Evangelho. Não adianta nada o pastor ficar falando do Evangelho se as pessoas também não entendem, não recebem esse Evangelho. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Olha só, quem ouve o Evangelho e a põe em prática, Deus abençoa o que essa pessoa faz. Irmãos, quantas pessoas pedem por bênção, pedem por oração que precisam ser abençoadas. O segredo está dado. Escute o Evangelho e ponha em prática o Evangelho, porque Deus é fiel, não a mim. Deus é fiel para cumprir a palavra que é dele. Ele disse isso, que ele vai abençoar as pessoas quando elas ouvirem e praticarem o Evangelho. A força da igreja, ela está na pregação e na prática com fé do Evangelho de Jesus. A tua força, a minha força está na palavra do Senhor, no praticar essa palavra. O Salmo 118, versículo 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Declare com fé, diga na sua oração a Deus: Deus, o Senhor é a minha força, Deus, o Senhor me salvou. Fale isso para as pessoas, fale disso para a sua família. O Senhor é a minha força, porque Ele te salvou. Dê esse testemunho. Agora, eu continuo dentro desse assunto tão importante. O que é a igreja? Ela nasceu da pregação do Evangelho. A força está em ouvir o Evangelho e praticar o Evangelho. Mas eu quero falar também de algo muito importante que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. Mesmo texto da semana passada. Não vou ler todo o texto, mas a parte que mais me interessa e nos interessa agora, que é do versículo 1 até o versículo 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro faz uma pregação, e nessa pregação ele também
diz que isso foi para se cumprir o que o profeta Joel havia dito, que Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todo o mundo. O que aconteceu de tão importante nesse dia em que a igreja nasceu? O Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos que estavam reunidos. Os discípulos estavam quietos, estavam, vamos dizer assim, na deles, reunidos a portas fechadas. Desde o momento em que Jesus foi crucificado, esses discípulos não se expuseram mais à sociedade. Eles ficavam reunidos sempre em casas de portas, janelas fechadas, até esse momento aqui. E eles tinham o quê? Medo de saírem para fora, medo de se relacionarem com as pessoas da cidade, e medo de acontecer dessas pessoas acusarem eles de serem seguidores de Jesus e eles virem a pagar o preço que Jesus pagou, que era a morte. Eles tinham medo de morrer, mas também havia nesses discípulos um temor do e agora? O nosso mestre foi embora, o que nós vamos fazer? Faltava-lhes alguém que mostrasse o caminho para eles. Então eles estão reunidos numa casa, portas fechadas, sem se envolver com as pessoas fora daquele lugar. Eles estavam centrados somente neles. E aí de repente acontece do Espírito Santo aparecer sobre eles como uma chama que se divide, e de repente essa chama, essa língua de fogo pousa sobre cada uma dessas pessoas e acontece algo maravilhoso ali. Naquela cidade era festa de Pentecostes e havia pessoas de todos os lugares do mundo naquele lugar, pessoas que criam em Deus, no Deus dos judeus, pessoas que foram a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Eram muitas e muitas pessoas vindo de inúmeros lugares, como nós ouvimos na leitura. E exatamente nesse momento que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, concede a eles a capacidade de falar outras línguas e declarar as maravilhas de Deus na língua materna das pessoas que estavam ali. O que isso nos diz? Quem é o Espírito Santo? Esse Espírito Santo que encheu esses irmãos aqui. Quem é o Espírito Santo que enche a igreja hoje? Romanos 8, versículo 9 diz que é o Espírito de Cristo. Jesus ensinou a respeito da obra do Espírito Santo em João 16, no versículo 7 e 8 diz assim, que Ele é o conselheiro que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Ele é o conselheiro que veio a nós para nos abrir os olhos para a nossa condição pecadora, nos abrir os olhos para perceber que Jesus é o Salvador, para perceber que através do sacrifício de Jesus nós fomos salvos. Ele é o Espírito Santo que veio nos abrir os olhos para entender que esse mesmo Jesus que subiu ao céu virá para buscar a igreja dele, para estar também onde Jesus está. Isso é também que Jesus ensina em João 14, Ele vai para o Pai preparar um lugar para que onde Ele está, nós estejamos também. Essa é a obra do Espírito Santo, esse é o sinal de que o Espírito Santo está na igreja, quando pessoas se reconhecem pecadoras, quando pessoas reconhecem que Jesus é o Salvador, quando pessoas estão com fé aguardando o retorno do Salvador, para nos levar ao céu. Isso é obra do Espírito Santo. Mas muito interessante também é o que Jesus fala a respeito também do Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo vier, descer, e então serão testemunhas. No grego, a palavra que foi traduzida como poder é dinamis, dinâmico, dinamite. Tem a ver com movimento,
tem a ver com expansão, tem a ver com um poder que sai do lugar e se expande, que avança, tem a ver com um poder que não nos deixa quietos, um poder que nos coloca em atividade, que nos faz ser dinâmicos, que nos põe em movimento para fora, movimento para além, um movimento que alcança outros lugares, que alcança outras pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo, um poder que está no nosso corpo, em nosso ser, que nos leva às pessoas, que nos leva ao encontro de outras pessoas. Esse é o agir do Espírito Santo, dito por Jesus aqui também. O Espírito Santo dá poder para testemunharmos o Evangelho com coragem, com autoridade, com fé. E foi isso que a gente viu no texto de Atos, porque os discípulos estavam com medo num lugar de portas fechadas, e aí o Espírito Santo desce com eles, e esse poder explode, eles não aguentam mais, eles começam a falar alto das maravilhas de Deus. Isso chama a atenção das pessoas, então eles falam com essas pessoas, eles abrem a porta, eles vão para a rua e falam para essas pessoas das maravilhas de Deus, e o Espírito Santo deu poder para eles terem capacidade de falar das maravilhas de Deus na língua materna dessas pessoas, para que elas não tivessem confusão ao ouvir da palavra de Deus, das maravilhas de Deus, e assim elas poderiam entender com total clareza, porque era na língua delas que estavam sendo faladas das maravilhas de Deus. Esse é o agir do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na primeira igreja, e não foi só nesse momento. Todo o livro de Atos mostra isso, essa igreja que sempre vai indo, as pessoas que sempre vão indo ao encontro de outras para falar das maravilhas de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não terminou no livro de Apocalipse. O Espírito Santo de Deus não parou de agir no livro de Apocalipse. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. A obra que foi feita nos tempos bíblicos, o Espírito Santo quer fazer hoje ainda. O mesmo Espírito Santo que Jesus chamou de poder para aqueles primeiros cristãos, é o Espírito Santo que hoje ainda é poder dinâmico dentro da igreja. O Espírito Santo que está na tua vida, que foi dado pelo próprio Senhor Jesus, é o Espírito que quer te colocar e tem te dado palavras dizendo: vai ao encontro, fale das maravilhas de Deus às pessoas. E com certeza nós estamos num tempo em que precisamos ouvir das maravilhas de Deus, num tempo em que as pessoas estão precisando ouvir do testemunho das maravilhas de Deus. Nós estamos fechados, nós estamos em casa, nós agora nos relacionamos basicamente através de um celular, de um computador. Talvez o seu trabalho te obrigue a estar em contato com outras pessoas, mas ainda assim é um contato bem menor do que um dia você já teve. Nós estamos isolados, mas eu te pergunto, é para ficar assim? Eu não estou querendo dizer com isso que agora nós vamos sair abraçando as pessoas, mas ainda assim, aquilo que Jesus disse, que está registrado na palavra, ainda vale hoje. O Espírito Santo é o poder de Deus para você ser testemunha da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Você pode ser testemunha para quem? Eu não posso responder essa pergunta, mas você deve saber muito bem quem é o teu círculo de relacionamento. É a sua família em casa? Com certeza. E é os seus pais? É os seus filhos, a quem você liga, você faz uma chamada de vídeo? São colegas de empresa? Essas são as pessoas que estão ao teu alcance agora, e a quem você é chamado a compartilhar as maravilhas de Deus. Mas existe medo? Você não sabe o que dizer? Tem receio de um contato, de se estender numa conversa com alguém? O
poder do Espírito Santo é um poder que está no nosso corpo também. Deus nunca deu para nenhum filho seu, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e ainda hoje, Deus nunca deu uma tarefa que Ele não desse condições de cumprir também. Nunca nos deu uma ordem sem nos dar as ferramentas para cumprir essa ordem, sem nos dar a proteção para cumprir essa ordem, o poder físico, espiritual, mental, para cumprirmos essa ordem. O Espírito Santo é esse poder de Deus para você cumprir essa ordem. Mas o que é necessário hoje é você dar um passo de fé e fazer algo de fato. Pegue o teu telefone, liga para a pessoa que Deus colocar agora no teu coração, o nome que te vem à mente, para você saber como essa pessoa está, orar por ela. E na conversa você vai saber o que dizer a respeito de Deus para ela. Você vai poder falar das maravilhas. E se você ainda não sabe o que falar das maravilhas de Deus, meu irmão, está faltando a leitura bíblica. Você tem que ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia você vai se encher de fé, porque você vai ver o que Deus tem feito, o que Jesus tem feito. Leia os evangelhos, leia a história de Jesus, leia o que Jesus fez, e você vai se encher de fé e vai ter o que dizer às outras pessoas, principalmente nesse momento em que as pessoas mais estão precisando de ouvir das maravilhas de Deus. Não sabe o que vai ler? Eu já tenho falado sobre esse plano de leitura bíblica, toda a Bíblia, todo ano. Segue, olha que dia é, e aqui dentro você vai ver o dia de hoje e a leitura indicada, e começa por aí. Não consegue ler todo o texto indicado? Leia uma parte, leia o Novo Testamento, mas leia, e assim você vai ter o que compartilhar com as pessoas. Em João capítulo 20, versículo 21 e 22 até 22, diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Querido irmão, minha querida irmã, você crê em Jesus como teu Salvador, como teu Senhor? Então Ele já soprou sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo que te enche de poder para testemunhar das maravilhas de Deus, para falar das maravilhas de Deus. Não te envergonhe, não te acanhe, mas seja ousado e talvez com uma oração de fé, uma declaração de fé, diga: eu tenho o Espírito Santo, eu vou falar das maravilhas de Deus. E pegue o seu telefone e fale para alguém, ligue para alguém, dê esse testemunho. Meu irmão e minha irmã, se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você crê que já tem a salvação em Cristo Jesus, então também você tem o Espírito Santo. E como Jesus disse, como o Pai enviou a Ele, Ele agora te envia, me envia, nos envia como igreja para testemunhar, para falar das maravilhas de Deus às pessoas que estão precisando. E você com certeza conhece pessoas que precisam. Se disponha, e o poder do Espírito Santo vai te acompanhar, vai te guiar, vai te conduzir, vai te fortalecer, assim como fez na igreja primitiva de Atos. Vamos ter uma palavra de oração, queridos. Deus amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, porque ela é o Teu desejo para nós, ela é o Teu querer para nós, ela nos ensina, Senhor, não só qual é a Tua vontade, mas ela nos mostra qual é a nossa capacidade nesse mundo, no nome de Jesus, ao seguirmos as Tuas promessas, ao seguirmos o Teu querer, Senhor. Ainda que talvez em muitos momentos não tenhamos vontade de fazer, mas quando nós decidimos em fé fazer a Tua vontade, grandes coisas acontecem, grandes coisas o Senhor faz. E assim o Teu Espírito Santo foi derramado sobre essa igreja, para essa igreja abrir portas, para essa igreja sair em direção a esse mundo. O Espírito Santo é o poder que nos faz olhar para fora e ao encontro das pessoas,
principalmente, ó Deus, nesse momento em que as pessoas estão tão isoladas, carentes, precisando umas das outras, precisando ouvir das maravilhas que o Senhor fez, precisando de uma palavra de fé e talvez de motivação, de ânimo, de encorajamento. Nós somos tua igreja, Senhor Jesus, membros do teu corpo, e nós sabemos que essa palavra é para nós. O Senhor nos envia da mesma forma como o Pai te enviou, e tu agora, Jesus, nos envia e nos dá o Espírito Santo e o poder necessário para isso. Nos enche, Senhor, desse desejo, nos enche desse fogo que nos leva às pessoas, Pai. Coloque em nós essa vontade de ter que falar das maravilhas de Deus a todas as pessoas que precisam ouvir. E que teu Santo Espírito nos conduza com o poder, não para que o nosso nome seja lembrado, mas para que o nome do Pai seja reconhecido como um nome grande, para que tu, Senhor Jesus, seja reconhecido como Senhor e Salvador de todo aquele que crer. Pai, nós oramos pela tua igreja, oramos por todos os teus filhos e filhas, ó Deus, que precisam de cura, que precisam serem restaurados no corpo, na mente, Senhor, no espírito, pessoas que precisam se aproximar de ti de novo, ó Pai. Age de forma poderosa, vá ao encontro dessas pessoas. Clamamos por esse mundo, pelas dores desse mundo, Senhor, tantas pessoas que choram, que lamentam, Senhor, perdas por causa da pandemia. Senhor, coloque a tua mão, ampara, console e te revela, Senhor, como Salvador, como Senhor da vida dessas pessoas que tanto precisam de ti. Pai, nós colocamos em tuas mãos tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos angustia e que o Senhor conhece muito bem. Queremos colocar tudo diante de ti e no lugar, ó Deus, de preocupação queremos receber tua paz, uma paz que venha a nós por meio da tua palavra, a palavra que anuncia os teus feitos, que anuncia as tuas maravilhas, a tua palavra que produz fé em nós e que nos leva a agir segundo o teu querer e vontade. Deus amado, sê tu conosco. Assim nós pedimos e clamamos e nos colocamos em tuas mãos, ó Deus, inteiramente, sob os teus cuidados e domínio, a orarmos juntos a oração que teu Filho Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.